Bom dia. Bom dia para todo mundo. Começamos hoje a quinta-feira. Estou aqui a postos com o meu café para tomar um café com você. Oi, Michele, seja bem-vinda. Ju, seja bem-vinda. Todo mundo com café na mão? Vamos apertar o coraçãozinho aí para o Instagram poder dizer que a gente já está aqui disponível. Vamos aguardar a convidada. Vamos enviar aí pro pessoal. Tô aqui vendo para quem que eu tô enviando para algumas amigas. Vamos que vamos. Hoje a conversa vai ser boa de novo. Lá vamos nós. Olha que a convidada já entrou. Oi, Sâmia, seja bem-vinda. Já vou te chamar aqui. Sejam bem-vindos todos. Bom dia, Rosana. A música de hoje é para poder animar a gente mais uma vez. E a gente poder seguir sempre o sol na nossa vida. Fátima, seja bem-vinda, querida. Pão com café, isso aí, Sâmia. Tô te chamando agora. Aguardando você entrar. Vou arrumar essa luz aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Opa! Seja bem-vinda! Bom dia, gente! Bom dia! Que delícia! Também obrigada Finalmente pela conseguimos! Então, depois de tanto tentar, hein? Nossa, quantas tentativas, hein? Planeta daqui, Deixa o planeta café, daqui. tá aí? Ó, Ah, muito bom! tintim. Ó, só tenho que dizer que o pão na chapa eu já comi. Desculpa Aí, não deu, né? Eu a também já comi meu sinceridade. pão aqui. Não aguentei. Olha Não dá, só, quando a eu gente tô... faz, a gente não aguenta, né? Deixa eu botar aqui o tema Vou da botar meu live. óculos, gente, senão eu não enxergo nem a Maria José direito. Ó, Tema da tá live, bom. das lives do mês de março aqui pra gente, que é Nasce uma Mãe, Nasce uma Empreendedora. Empreendedora. Uma interrogação. Ah, sim, nasce sempre. Olha, Inês chegou, seja Oi, bem-vinda, Inês. Inês. Deixa eu tentar Flávia, Alê, fixar gulosa. meu comentário aqui. Boa, Inês. consegui. Tô ficando craque aqui nas ferramentas do Instagram. Ah, tá show de Te bola. interrompi, você ia falar alguma coisa aí. Não, Inês colocou aqui gulosa. Se eu contar que foi um pão na chapa e meio, ela vai botar gulosa mais. Deixa eu ficar quieta aqui. Pois Só um é. pãozinho Essa tá bom. história de pão na chapa é melhor até a gente nem entrar muito em detalhe, porque a gente vai mesmo, come pra caramba. Então, gente, quem já entrou aí agora, senta o dedo no coraçãozinho aí, pro Instagram falar que a gente tá aqui no Papo Bacana, tomando um café, agora hoje com pão na chapa, eu e Sâmia, Com pra gente certeza, já falar na barriga o pão na chapa. sobre o nosso tema aqui do mês de maio, que é Nasce uma Mãe, Nasce uma Empreendedora. E aí já fizemos 2 conversas aqui muito bacanas, a primeira com a Rebeca, a segunda com a Michele,
contando a trajetória delas, contando a história delas. Hoje a gente está aqui com a Sâmia também, que vai dividir com a gente a história dela enquanto empreendedora, enquanto mãe, enquanto mulher, e a gente jogando aí em várias posições, né, Sâmia? Mas E óbvio. eu quis trazer esse tema aí do mês de maio, até como um ponto de reflexão e de interrogação mesmo, né? Porque, primeiro, que quando nasce uma mãe, ela não vem com... O bebê não vem com manual, né? Assim como quando a gente começa a empreender, falando do empreender de negócios, né? Que a gente sabe que o empreender é muito mais amplo e a gente vai falar muito disso aqui. A gente também não tem manual, né? Então, é um dia de cada vez. E principalmente agora, nesse período de quarentena, a gente está tendo que intensificar cada vez mais esse um dia de cada vez e trazer sempre a consciência de que a impermanência é que é o constante na nossa vida, né? A gente, na verdade, nunca teve o controle de nada, mas achava que estava controlando alguma coisa, né? Então, agora, então, aí a gente percebe que não tem controle mesmo. Então, a gente tem que ficar atento ao que a gente pode fazer de melhor aí a cada dia, no tempo presente. E aí, já falei pra caramba. Agora eu quero, então, que você se apresente aí para quem não te conhece ainda. Pois Acho meio é, difícil, né? meninas. Mas Não, tem muita gente se ainda que apresente aqui. aí, conte um pouquinho aí da tua trajetória para a gente. Quem quiser ir interagindo com a gente, pode ficar à vontade. Na medida do possível, a gente vai lendo aqui os comentários. A bola é sua, Sâmia. Opa, pronto. Agora eu vou começar a falar. Você me segura aí, você vai me mandando Opa, eu tô tempo. aqui com o cronômetro na minha frente, tá? Não vamos ser Graças a derrubada, Deus. não. Eu vou te avisar, viu? Então, olha só, quem chegou aí foi o Jorge Bezerra. Eu quero Olha, agradecer por ele estar por aqui, meu mestre, não foi meu professor, aliás, durante a graduação, mas foi escolhido como meu orientador. Não foi um professor do período, né? Mas, portanto, que ele já fez por outras pessoas, nós escolhemos ele como orientador e ele me orienta até hoje. Então, seja lá se muito vão bem-vindo. alguns anos. Lá se vão alguns anos de formada na faculdade de administração e ele até hoje me acompanha. Foi ele que abriu algumas portas para a área acadêmica. Muitos trabalhos que eu fiz foram baseados naquilo que ele me trouxe como conhecimento. E, inclusive, antes dele entrar, eu quero deixar isso claro, Bezerra, antes de você entrar, quando a Maria José falou que a única que nós estamos é um dia de cada vez, porque é uma mudança, né? Uma atrás da outra, me veio à cabeça Heráclito de Éfaso. Ai, meu Deus, se eu tiver falado Nossa. errado. 5 anos Gente, antes de aprofundou Cristo. demais agora essa live. Filósofo pré-socrático. Vamos lá. Subiu o sarrafo total agora. É outro patamar. Outro. Brincadeira, gente, mas é porque ele dizia que a única coisa constante é a mudança. Isso no 5 antes de Cristo, hein? Então, assim, na verdade, a gente vive mudanças constantes, todos os dias. Pequenas mudanças, pequenas ondas de mudança, mas a gente vai passando batido, né? A gente vai para lá, a gente vai andando, né? A onda vai batendo no pé, no dedo mindinho, e a gente não vai sentindo, a gente vai vivendo na correria do dia a dia, na correria das nossas atribulações profissionais, na correria aí trazendo para o tema do empreendedorismo, e aí trazendo mais ainda, aprofundando para o tema do empreendedorismo feminino, que é uma cascata de coisas, assim, é muita coisa que vem, e a gente não vai percebendo essas mudanças. Aí chega uma crise desse tamanho, nem bate na porta, né? Ela entra sem bater, e aí a gente percebe, nossa, quanta coisa já mudou, ou quantas mudanças eu já fiz, ou quantas mudanças eu ainda vou ter que fazer, né? E com essa As toda... ondas, a onda que estava batendo no dedinho do pé, na verdade, deu um caixote na gente, né? Já É um pois tsunami é. mesmo, né?
É, um tsunami, é bem por e a aí gente mesmo. não pertence. Quando E você como fala você... da questão do empreendedorismo feminino, ainda aprofundando mais ainda, né? A gente aqui trazendo para o nosso tema também, não só do empreendedorismo feminino, mas também da questão do empreendedorismo materno, né? A gente, até esse termo, assim, mães empreendedoras, é um pouco controverso, né? Porque você acaba rotulando uma situação que não tem como ser rotulada, né? Mas não tem como a gente negar o quanto que a maternidade ela influencia a gente em todas as áreas, né? A gente está trazendo aqui o recorte do empreendedorismo em si para aprofundar um pouquinho mais aí. E quando você fala, só trazendo aqui dois conceitos, Maria José, só para que possa Fica balizar à a minha vontade. fala. Eita, não fala isso não, que eu fico mesmo. Ei. Dois conceitos que balizam a minha fala. É a questão do empreendedorismo, que hoje eu trago e levo, né? Trago comigo e levo a todos os lugares que eu vou um conceito muito simples de empreendedorismo, que foi um menino de 9 anos que me trouxe. Né? Na hora numa aula com crianças de 9 a 12 anos, a gente perguntava o que era empreendedorismo, e ele soltou. Para mim, por tudo que vocês estão falando, empreender é construir caminhos para realizar alguma coisa. E esse alguma coisa, ele deixou bem claro que podia ser um dever de casa, que podia ser uma viagem, que podia ser um aniversário. E para mim ele conseguiu trazer o que é empreender. E aí, como você falou, a gente vai tirar um pouco essa coisa do empreender de negócios, né? Porque existem outros tipos de empreender, né? E trazendo a questão também do materno como outro conceito, o que é ser mãe, né? E, acima de tudo é cuidar. Tem uma pessoa que eu sigo e gosto muito, que é a Elisama Santos, né? Ela fala sobre educação não violenta, e ela diz o seguinte: impossível cuidar de filhos quando não cuidamos de quem os cuida, né? Quando não cuidamos da mãe. E aí eu vou ampliar também um pouco essa questão do filho, porque muitas vezes você tem filhos que cuidam dos seus pais e tornam-se pais dos seus pais em algum ciclo da vida, né? Então, assim, quando a gente fala de empreendedorismo materno, a gente está falando daquela mãe que teve seu filho, ou que saiu do mercado de trabalho, e está ou por necessidade, me corrija, tá? Se eu estiver levando por um lado que não, navegando por um lado que não seria. Mas aquela que teve seu filho, que saiu do mercado de trabalho, ou porque foi demitida, ou porque prefere investir nessa coisa do empreendedorismo por estar mais perto dos seus filhos, ou por não ter essa razão, mas resolveu sim criar e realizar um projeto que já tinha, e encontrou na maternidade um sentido maior em realizar aquele projeto, né? Mas também tem as pessoas que têm seus pais em casa, que cuidam dos seus pais, e embora não sejam crianças, também dependem deles. Então, só ampliando um pouco, sem querer sair do nosso foco aqui de ser mãe, né? Não, tá Porque... perfeito. É uma visão que você está trazendo e que muitas vezes a gente não tem percepção dela na nossa rotina, na nossa realidade, né? E aí poder ampliar esse conceito aí materno, né? E trazer para a questão de alguém que está cuidando de alguém, né? De alguém que tem Isso. responsabilidade sobre alguém, né? E falo isso, assim, e falo tanto do empreendedorismo quanto dessa questão do materno, por conta de uma experiência de muito tempo. É agora que eu vou entrar em contar a minha história, olha isso. Mas há muitos anos, há mais de 20 anos, eu lido com empreendedorismo, com home office e com a questão de ser mãe. Por quê? Explicando. Né? O meu pai sempre trabalhou Então, só como abrindo um profissional parêntese liberal. aí, só abrindo um parêntese para poder contextualizar. Então, essa coisa de nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, não aconteceu para você, né? Você já vinha aí empreendendo antes de se tornar mãe. Isso quando a gente entende que empreendedorismo é de negócios, que é o foco que você está trazendo aqui, né? Sim, isso é. No meu caso, acho que como eu lido com essa questão do empreendedorismo, do nome empreendedorismo, e vivencio isso, empreendedorismo de negócios. Há muitos anos, eu já me vi empreendendo antes de ser mãe, né? O meu pai sempre trabalhou home office, como profissional liberal, empreendendo com a empresa dele, então isso para mim era muito natural, né? Quando eu pensava em futuro,
eu pensava em empreender. Eu não pensava em ter uma carreira executiva, né? E quando eu vi a liberdade que ele tinha, e não é liberdade de tempo, né? Porque a gente, como empreendedor, trabalha muito, 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 e muitas vezes não consegue fazer blocos de tempo que te deem uma mobilidade, uma liberdade maior. A gente acaba 24 horas bebendo daquilo, né? Então, para mim, o empreendedorismo em si já acontecia naturalmente. Eu não conseguia entender como uma visão de futuro. Vamos criar empreendedores, porque o Brasil vai precisar disso. Então, quando chega esse nome empreendedor, para mim envolve tantas coisas a mais, e quando eu percebi que para mim era uma exceção vivenciar aquilo, né? Era uma exceção. Eu comecei a entender que a gente precisava, que eu precisava ter uma carreira, né? Que talvez aquilo não fosse. Existiam outras possibilidades. E aí comecei, enfim, a trabalhar na área acadêmica, com Bezerra, buscar outras coisas. Trabalhei 10 anos numa empresa de propriedade industrial. E nessa empresa é que eu tive o primeiro contato com o empreendedorismo materno. Por quê? Porque foi nessa empresa que eu vi eu não lembro quantos funcionários tinham lá, mas era mais de 70% mulher. E em sua maioria mães. E eles faziam questão de contratar mulheres e gostavam da questão da maternidade. Eles sentiam que depois que a mulher era mãe, ela tinha um cuidado maior, uma responsabilidade maior. E engraçado como eram todos homens, os gestores. Olha que incrível, né? Então, assim, para mim foi muito gratificante e engrandecedor trabalhar nessa empresa por tanto tempo. E eu aprendi muito como mãe, como empreendedora, com essas mulheres. Nossa, mas não eram todos CLT? Sim, mas elas empreendiam para aumentar sua renda, né? Elas empreendiam de outra forma. Era um intraempreendedorismo, muitas vezes. Sim, sim. E foi ali, né? Foi ali que eu consegui assim, entender que ser empreendedora não era exatamente trabalhar por conta própria, como eu vivenciei durante muitos anos. Então, assim, foi lá também. Eu estava lá quando eu tive a primeira filha, a Marina, e aí eu entendi também que empreender era além daquilo que a gente podia fazer pela nossa carreira. Tinha muito a ver com vida. E aí eu comecei a tratar, com todo respeito à minha querida filha, a Marina como meu primeiro grande projeto de empreendedorismo de vida, né? Olhando para ela como realmente algo que uma construção minha, não exatamente biológica, mas de ajudar daquele desenvolvimento dela. E aí, em seguida, 2 anos depois, veio a Laura, eu ainda trabalhava nessa empresa. E aí, por isso eu também ampliei um pouco a questão do empreendedorismo materno. Depois que a Laura fez 6 meses, a Laura nasceu muito prematura e precisou de muitos cuidados, a minha mãe adoeceu. Então, eu tinha 3 filhas, na verdade. Né? Então, aí, o cuidado que era para as filhas passou a ser um cuidado materno com a minha mãe. Assim, também tive essa questão. Posso ir, né, Marizé? Continua? Pode. Não, e Então, isso vamos aí embora. do cuidado, né? Quando você fala do cuidado, e é uma coisa muito característica feminina mesmo, né? O quanto que a gente tem esse olhar muito ampliado para essa questão do cuidado, né? E quando você fala da tua filha, né, como teu primeiro projeto, é uma delícia ouvir isso, porque é um projeto mesmo de vida, né? Porque, assim, a gente costuma usar determinadas palavras dentro de um recorte muito limitado, né? Quando a gente fala projeto, a gente acha logo que é alguma coisa, assim, só ligada a negócios, só. E ele é muito mais amplo, na verdade, né? E aí, o quanto que a gente pode apurar esse olhar de perceber que sim, nossos filhos são projetos, né? Que a gente coloca no mundo e que a gente se responsabiliza por eles, né? E não só os filhos biológicos, mas quem aqui, as pessoas aqui, algumas pessoas comentaram aqui que não são mães ainda e que pessoas que não são mães, mas até o cuidado que a gente tem com as pessoas que passam pelo nosso caminho, né? Claro! E cuidado nesse sentido também, né? Muito bom.
E ver, assim, né, Maria José, que a gente, quando eu fui pedir demissão, eu acabei pedindo demissão porque eu precisava cuidar das minhas 3 meninas. O diretor me perguntou, mas você vai deixar o seu sonho para lá? Porque eu tinha ali, dentro da empresa, um projeto de treinamento de pessoas e tal. Eu falei, não, eu mudei de sonho. E os sonhos vão mudando também, né? A gente muda, a gente vai buscando outras coisas que fazem mais sentido, ou que fazem tanto sentido quanto, mas que naquele momento, naquele contexto, é o que a gente precisa doar mesmo, né? Fazer aquela doação de tempo, de investimento, de grana, tem que falar disso, né? Porque né? Sim, tem que estar incluída sempre. Tem que estar incluída. Ai da gente se não falar disso, mas é o grande viabilizador, né, de muitos Sim. outros projetos, né? Então, Uhum. assim, na minha cabeça ali, eu estava deixando aquela empresa, uma carreira boa, um salário bom, benefícios ótimos, para realmente investir em alguns projetos pessoais. Meu marido, nessa época, tinha saído de uma grande empresa, também de uma carreira de grande empresa, para empreender. E aí eu experimentei não só o empreendedorismo materno, não só o home office, como também uma empresa familiar, Eita, né? que pacotão, hein? Bem embrulhado, mas trabalhar junto com o meu pai em uma determinada época da minha vida me deu muita experiência, né? Na questão principalmente da fala, do cuidado com a fala, do que se fala, de como se comunicar. E é muito complicado, né? Uma empresa familiar assim, porque nós não estamos falando de negócios, nós estamos falando de negócios em família, né? É. Complicado. E aí eu pulei nessa nova etapa para essa questão de trabalhar com o marido. Nós trabalhamos juntos até hoje, então os nossos projetos eles sempre estão alinhados com a questão da maternidade, que é uma coisa que eu prezo, gosto, me faz muito bem, com a questão da família, porque os negócios são em família, né? E muito recentemente, com uma questão de, depois até que as filhas crescem um pouco mais, com a questão de me olhar como mulher, né? Além da maternidade, além do negócio, além da família, me olhar como mulher. E aí E esse que é ponto uma foi um coisa que ponto fica virado, sempre e fica sempre para depois, né? A gente É, vê aí pela história, assim, pela evolução cultural e social, né, da mulher, e a gente fica mais, a gente está mergulhada nessa questão nos últimos anos, né? A gente conversa muito sobre isso, né, nos nossos grupos, por onde a gente passa, onde a uhum, gente participa, né? O quanto é importante a gente se colocar e ocupar o nosso lugar como mulher, né? Não sim, adotando modelos ou formatos que são definidos para outras situações ou para outras realidades, mas a gente se reconhecer mesmo enquanto mulher, enquanto ser humano, né, com as isso, nossas falhas, aceitar as nossas mudanças, né? Há uns dias atrás eu botei até um post sobre a questão das cobranças, né? Como que a gente se cobra tanto e as pessoas vêm respondendo também, né? Como é que a gente é cobrada e a gente aceita essa cobrança e incorpora ela como uma autocobrança e a gente acaba se doando demais para os nossos e um pouco esquecendo da gente, né? Isso que você isso, trouxe, eu acho que é fundamental, porque conecta com o que você disse logo no início, né? É cuidar de quem cuida, né? de quem Também, né? cuida, Então, se a gente está cuidando dos outros, a gente precisa cuidar também da sim. gente, né? É uma matemática, né? Se a gente puder falar assim, né? Eu Uhum. dou, mas eu preciso receber, eu preciso manter meu estoque, né? Porque eu preciso. Tem uma frase muito legal, falei isso agora de manhã, que é o seguinte: para ser amado, se faça amável, né? Nem lembro onde eu li essa frase. Sim. Mas como Uhum. é difícil a gente se fazer amável quando não é amado,
né? E quando eu falo amado, eu estou trazendo mesmo para o contexto da correria. Você faz tanta E aí coisa, você se eu queria incluir inclua. aí uma coisa nessa sua, né? Como é difícil ser amável quando não é amado, mas é quando não se sente amado, né? Não se Porque sente melhor. muitas vezes a gente, né, tem um entorno, né, de muito amor em volta, mas Nossa, é mesmo. esse sentimento não chega até a gente por alguma resistência, por algum bloqueio, por um monte de coisas que acontecem na nossa vida, e muitas vezes a gente acaba não se sentindo amado, né? E aí É, fica difícil mesmo a gente conseguir transbordar de alguma coisa que a gente não tem, né? Então, se a gente é, não consegue se preencher daquilo, então, assim, perceber o que a gente está efetivamente sentindo, né, a partir do que a gente quer e que vai nos alimentar, vai nos nutrir para que a gente possa transbordar e oferecer da melhor forma para as pessoas, né? é. Ah, eu acho que você fez a correção certa, sabe? É não se sentir. Quando a gente vai lá nas 5 linguagens do amor, a gente entende, né, que são Nossa, é 5 formas, fantástico, né? É, é lindo demais, né? A é. gente entende até a nossa falta de como a comunicação nessa hora é importante, né? Porque a nossa falta de conhecimento sobre o que o outro está sentindo, como o outro enxerga e como ele consegue exalar esse amor, transmitir esse amor para a gente. Não é reconhecido muitas vezes, como você falou, a gente não se sente amado, por inabilidade mesmo, por falta de comunicação, né? Por falta de Uhum. trazer o outro para você e ser recebido também, claro, pelo outro, Sim. nesse entendimento. Então, eu não sei se todos que estão aqui conhecem, mas existem 5 formas de dar e se Aí sentir. Sim, A Cris está até perguntando aí, ó, 5 Linguagens do Amor é um livro? É um livro, sim, Cris, é um sim, tem livro. livro. Sabe? Dá uma revisada aí nessa questão. Só abrindo um parênteses aqui, estou vendo que está entrando um monte de gente querida. Michelle entrou, Thaís Oi, entrou, Flávia gente. entrou, Rebeca, Cris, um monte de gente querida. Estou adorando a interação de vocês aqui. Vamos aí fazer essa revisãozinha aí Esse das link. 5 Linguagens do Amor, que acho que casa super aí com o tema que a gente está trazendo hoje também, né? Pois é, obrigada, gente, por estarem aqui. Muito obrigada. E falando das 5 linguagens do amor, a Maria José me conhece, ela sabe que eu sou super emotiva. Então, produção, se Somos, puder chorar, eu choro. somos. Somos, é verdade. As 5 linguagens do amor, tem livro, tem e-book. Se quiser também, quem quiser, entra aqui pelo direct, me pede que eu mando o PDF para vocês. Está liberado, é possível de fazer isso. É do Gary Chapman e ele fala de 5 formas de transmitir e perceber amor, né? Muitas vezes a gente entende que amor é dar um presente, né? Materializar aquele amor. Então, nossa, olha, ela viajou e lembrou de mim. É uma forma de Uhum. você entender que está recebendo o amor de alguém. E também de dar, né? Vou comprar uma lembrança para Maria José. Gosto tanto dela, quero que ela perceba isso. Acontece que talvez a Maria José perceba amor de forma diferente. Talvez a Maria Uhum. José goste de receber um presente, claro, quem não gosta de ser lembrado, mas sinta que na hora do abraço ela está acolhida, ela está sendo amada, né? Na hora que alguém dá importância para uma fala dela, né? Tem uma outra frase, eu vou só abrir um parêntese aqui, uma frase do filme O Vendedor de Sonhos que diz assim: uma pessoa não morre Nossa, quando seu assisti esse final coração... de semana. Não é? Não é lindo? Nossa, uma coisa. É. Então, a fala é a seguinte: uma pessoa não morre quando seu coração para, ela morre quando ela deixa de se sentir importante. E aí ela não se valoriza, ela não se prioriza, né? E ela vai murchando. E muito difícil, não que as pessoas não tenham empatia, mas é muito difícil de alguém te tirar desse lugar a não ser você mesma. Enfim, fecha parênteses, vamos voltar para as 5 linguagens, né? Existe o tempo de qualidade. Quanto mais tempo eu dedico a uma pessoa, eu estou com aquela pessoa, eu estou transmitindo amor a ela. Tem a questão do servir. Eu vejo isso muito na minha família. Quanto servir um café é um ato de amor, mais do que um beijo e um abraço, né? Eu vejo isso pelos meus pais, que eu digo, né?
Família de libanês, então a comida é a Pois é, representação total, né, do do amor, amor, né? né? E assim, então A existem, eu acho que comida, está a faltando cozinha, uma. né? Como aquilo se materializa ali, né? No tempo que você É, fica na cozinha, no fato de amassar, eu não sei se chegou a ser assim com você, minha avó amassava um quibezinho na mão, né? Um é. pãozinho com alguma coisa e vinha até a Nossa, boca, e assim, como é dava no... difícil você conseguir aprender aquela forma daquele quibe, né? Para que ele É, pudesse ficar exatamente igual ao que ela estava te ensinando ali, para pois ele é, ficar, né, todo perfeitinho, que tem muito isso, né? Estamos pois é. resgatando aqui nossa ancestralidade, gente. Eu e Sâmia temos Somos primas. assim, somos primas, assim, de alma, principalmente, né? É Porque o pai da verdade. Sâmia também tem uma ascendência libanesa, meu pai também. Então a gente, quando se conheceu, se descobriu primas aí. Muito bom. Somos primas. E aí, enfim, essas linguagens do amor, elas são diferentes. Então, como você... Agora eu vou trazer um pouco para o empreendedorismo, tá, Maria José? Como você trabalha Fica com à seu vontade. marido, trabalha em casa, nessa época de quarentena, todo mundo em casa, dividindo sua internet, dividindo seu tempo, né? As atenções. Como você consegue olhar para isso e identificar amor? Trazendo também aqui uma historinha. Meu marido lava a louça, né? Eu sou super Opa! alérgica, minha alergia nunca vai passar, inclusive, que isso fique bem claro. E para ele, lavar louça é bom, ele não que ame, mas ele lava numa boa. E quantas vezes ele já lavou a louça e eu não entendi aquilo como um ato de amor? Não que, ele é homem, não pode lavar a louça. Mas não é isso. Mas uma Uhum. iniciativa, né? Quantas vezes eu amo salada, quantas vezes ele não fez uma salada, preparou uma salada com todas aquelas coisas que eu gosto e eu entendi aquilo como um ato de amor. Então, servir para ele é um ato de amor. Eu preciso entender Uhum. isso, né? Então, Uhum. assim, É. eu acho que essa é a base da comunicação, não só o que você fala, não só o que você ouve, mas o que você percebe no seu entorno. E nessa Uhum. quarentena eu tenho percebido muito amor. Embora talvez eu não tenha conseguido estar amável o tempo inteiro, né? Talvez eu não tenha conseguido gerir o meu tempo da maneira que eu gostaria. Eu percebo o quanto eu erro como mãe, na verdade, porque eu vou sim buscar outras fontes de estudo. Eu estou em contínua formação de coaching parental, familiar e educacional, porque dentro da minha família essa foi a mola, né? A minha família foi a mola para que eu buscasse isso e amei trabalhar com isso, amo trabalhar com isso, né? Entender como E é a aí é dinâmica bacana das você já famílias. entrar nessa questão, porque eu acho que é uma das grandes. Ontem eu até escutei, a gente estava. A gente fez o café, né, da Rede Mulher Empreendedora à tarde, depois eu Não entrei, pude emendei na live, na né, live. da rede também, que era sobre finanças, e a Ana dizia que ela é difícil para ela encontrar alguma coisa positiva no meio dessa confusão toda, né, Maria José de travou a beça quarentena. aqui para mim, tá? Opa, travou para todo mundo aí também? Voltou? Voltou. Você parou na hora que você emendou na live. Tá. Então, aí eu comecei a citar que a Ana estava dizendo que para ela era difícil encontrar uma coisa positiva no meio disso tudo. E a gente acaba tendo que apurar o nosso olhar também nesse momento aí, né? E quando você traz essa questão de que você está vendo muito amor, né? A partir disso, eu acho que é o grande aprendizado o grande ganho, né, que a gente tem nisso tudo, apesar de todas as outras coisas que a gente está vivendo e de tudo que a gente está presenciando. Eu costumo dizer que eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada por ter as condições de estar dentro da minha casa, né, com a minha família e tudo mais. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa questão, né, que você vem desenvolvendo nos últimos anos também no seu trabalho, dessa questão familiar, né, de como é que cada vez mais isso vai estar conectado com tudo que a gente faz, né?
a gente passou durante muito tempo num processo aí de negócios, de mundo corporativo, acreditando que a gente tinha que ir para o trabalho e a gente não podia misturar as coisas pessoais com as coisas Ah, profissionais, né? como Eu assim, escutava isso né? quando eu trabalhava em empresa. Quando eu trabalhava em empresa, eu escutava isso. E isso me dava uma angústia tão grande, porque eu não conseguia fazer isso. Como é que as pessoas conseguiam, né? E aí as pessoas conseguiam, assim, a gente só vê a ponta do iceberg das pessoas, né? A É. gente vê aquilo que elas estão ali demonstrando para a gente. E eu ficava, assim, muito impressionada mesmo de achar que algumas pessoas conseguiam fazer essa separação, né, do pessoal com o profissional. E quando a gente entra numa época dessa, né, em que está tudo se transformando, que está tudo virando do avesso, né, e o avesso acaba virando a nossa parte verdadeira, né, o que a gente é de verdade, eu Uhum. queria que você trouxesse um pouco aí da tua experiência, né, com família, com as pessoas que você tem lidado, com as pessoas que você tem atendido. Como é que tem sido isso? Então, assim, eu acho que quando a gente fala assim, virou tudo do avesso, né? Para tudo agora, Eu, gente, pelo amor de Deus, para tudo agora. Entrou uma pessoa aqui, muito ilustre para mim, muito querida, Fernando Gameleira. Que prazer, que honra você estar aqui. Muito obrigada, show, adorei. Fora todas as outras que estão aqui entrando também. Rosana entrou, Flávia falando aqui dos libaneses e mineiros que estão sempre juntos, a Cris falando que tem amigos libaneses. Quer dizer, a conversa já foi para vários não, lugares, gente. não vai É ser um mais pão na tema, né, chapa. que é extremamente amplo. Vai ser quibe Desculpa, esfirra querida. daqui para frente. Que bifirra, é mais ou menos isso. Vamos lá, continue. Não, assim, sejam bem-vindos todos também. Obrigado por estarem aqui. E assim, só indo na questão, a gente ia falar da família, né? E que tudo virou do avesso. Eu acho que tudo estava do avesso. Já A gente estava, tava, né? já estava. Eu acho que agora a gente, de repente, está remendando. Não sei se a gente vai botar no lado certo, porque eu também não sei se existe um lado certo, né? Uhum. Mas o que eu percebo é que essa volta, essa crise circunstancial, ela, já falei isso algumas vezes, ela levanta poeira, sabe? E ela traz à tona outras crises. Então, talvez esteja muito desconfortável para muita gente. Outro dia eu vi um rapaz conversando num desses programas de entrevista, e ele dizia o seguinte: nossa, que doido, né? A economia está sofrendo porque estamos nos tornando consumidores mais conscientes, Olha só. né? E aí eu parei para pensar e falo: gente, se a gente estava estudando, trabalhando, orando, rezando, implorando, né, para que as coisas tivessem mais consciência. E eu tô falando isso, eu não estou falando isso a despeito de todo o sofrimento, né, dessa crise, Uhum. todas as angústias, a miséria que a gente tem visto, o desespero que a gente tem visto, né. Eu estou falando, aliás, de um lugar muito confortável, né. Eu estou falando de um lugar com internet, de um lugar, né, enfim, afetuoso. E Mas aí vou você falar, falando dessa forma, desculpa, estou te interrompendo o tempo não, vamos inteiro. embora, é para a gente conversar. Ontem, eu até comentei com você ontem à noite, né, que eu gosto muito daquele programa do GNT, que é o Saia Justa, e ontem um dos convidados era o Cortella, né. Quando você falou disso aí, né, que você está num lugar muito privilegiado e que eu trago também a minha experiência também de um lugar de privilégio, eu tenho consciência disso, ele trouxe uma reflexão que é tão importante, que eu achei assim muito, muito bacana, que é quando a gente fala assim, a gente não tem, ele dizia, eu não tenho autoridade para falar de determinados assuntos, mas eu posso falar sobre determinados assuntos. Então, quando você traz aí, né, que a gente está numa situação, sim, de privilégio, né? E aí Uhum. me vem à cabeça, né? Eu não tenho a autoridade para falar da crise, né? Porque eu não me sinto assim. É óbvio que eu tenho as Exatamente. minhas limitações, que muitas coisas para mim, né, foram
dentro da minha rotina e tudo mais, foram, Foram né, alteradas, né? modificadas, transformadas, alteradas, mas a gente pode falar sobre a crise, né? E o quanto que isso trazer aí o nosso olhar e trazer a nossa experiência e as nossas percepções a partir das convivências que a gente vai tendo, né? Sim. E assim, Maria José, isso me traz também, assim, para um lugar que antes me sentia culpada, né? Não digo antes nesse período 2020, mas em algumas situações, como eu posso falar disso, como eu posso falar daquilo, se eu não tenho autoridade para isso, né? Usando o termo dele, né? Se eu não vivencio, se eu não sofro na pele isso. Então era quase como uma... Ah, você está falando isso, mas você é uma hipócrita, né? Era quase a sensação que eu tinha. Hoje eu não tenho. Hoje eu tenho um profundo respeito por, até pela situação que me encontro, né? Que seja ela do jeito que for que chegou até a minha pessoa, a minha família, pode ter sido por algumas oportunidades a mais, algumas não, muitas oportunidades a mais, também pelo meu esforço, pelo meu empenho, enfim. Mas eu me sinto num lugar de muita responsabilidade. Então, quando eu falo sobre a crise, eu vejo assim, bom, se eu estou nesse lugar, é porque em algum momento eu tenho que fazer alguma coisa por isso, pelos que não estão. Então, assim, muito mais do que empatia, e uma vez eu fiz um trabalho, uma reflexão sobre isso, de uma série de vídeos, né, provocações, reflexões e ações, a gente é empático ou a gente é compassivo? Né? E aí foi diante de um conceito, né? Quando eu tenho empatia, eu sinto, eu consigo sentir, entender o que está acontecendo com o outro. Mas quando eu tenho compaixão, eu tento tirar aquele outro desse sofrimento. Então, como eu hoje, dentro da minha casa, com internet, toda protegida, né? Como eu hoje posso fazer alguma ação que transforme o que está lá fora? Diante da dor das pessoas, tanto da perda dos entes queridos, quanto da fome, quanto da falta de grana, né, do desemprego. Eu me vejo hoje com o meu empreendimento, os meus 2 empreendimentos maiores, né, minhas 2 filhas, eu me vejo hoje preparando. Ninguém nunca preparou a gente para entender nossas emoções ou as emoções do outro. Ninguém nunca ofereceu para a gente ferramentas. Não vou falar ninguém nunca ofereceu, tá? Porque isso é muito chato, é muito constrangedor. Eu vou dizer assim, nós nunca aprendemos, acho que é melhor, porque eu trago para mim, nós nunca aprendemos a lidar com as nossas emoções como hoje eu busco esse entendimento das minhas filhas. Quando elas estão irritadas, quando elas estão com raiva, quando elas estão tristes, quando elas estão frustradas, ansiosas, o que fazer com isso? O que você pode fazer com isso que melhore o seu estado de energia, o seu estado de espírito, seja lá como a gente queira falar, o que você pode fazer com isso para que melhore o outro que está convivendo com você? Então, hoje, quando eu me vejo nessa situação e trabalhando com famílias, e a gente já conversou sobre isso, né? Esse trabalho com famílias é um trabalho bem discreto, né? Não é um trabalho que eu posso dizer, olha gente, quantos trabalhos eu estou fazendo, né? Olha que transformação foi feita, porque isso é muito íntimo. É íntimo, né? É íntimo, então a gente precisa respeitar essa descrição, essa intimidade, o que nos foi concedido, né? Essa Existe um permissão. elo também de confiança, né? Que é construído aí, Claro. né? A partir disso que eu trago muito também para a questão do meu trabalho, que Sim. tratar da questão financeira, falar de dinheiro, né? Para as pessoas. Muitas vezes, assim, eu digo até que na maioria das vezes é um assunto que traz muita dor, muito sofrimento, muito desconforto, né? Então, Mexe fundo, né? quanto que a gente precisa, né, olhar para isso de uma forma que a gente possa, como você falou, contribuir para que a outra pessoa que está do outro lado, ela possa passar por um processo de transformação efetivo, né? Olha que o Sim. pessoal aqui está pedindo a gente para ir para o Zoom. Ah, meu Olha, Deus a do gente vai céu! acatar essa ideia aí, a gente vai acatar essa ideia e aguardem que a gente vai Vai preparar cumprir. isso aí para vocês. Muito bom.
E Posso eu vou falar uma deixar coisa? gravada a live também, gente. Não tem essa, não. Vou deixar aqui público o meu convite a Maria José para participar do Pão na Chapa. O Pão na Chapa é isso aqui que a gente está fazendo. É uma Tô mesa, dentro. tomando cafezinho, para a gente continuar esse assunto, emendar outro, o que for. A gente fez o lançamento do Pão na Chapa numa live, mas realmente eu acho que quando a gente abre uma sala, a gente tem a oportunidade de chamar mais pessoas, né, Maria José? Isso, com certeza. E as pessoas, a Então, gente tem a oportunidade de não só de chamar mais pessoas, mas a oportunidade das pessoas de também ouvir, né? participarem, né? De ouvir as pessoas, né? Sim, Eu estou sim. adorando a interação aqui Eu, nos eu não comentários, mas eu não estou consigo. conseguindo acompanhar tudo, mas tudo bem, vamos seguindo, vamos seguindo. Ah, posso fazer um comentário aqui? A Pode, Alessandra, claro. minha amiga de muitos anos, ela colocou: sou mãe das minhas filhas, dos meus pais, empreendedora, vamos que vamos. É Aí, isso aí. Ale, eu vou acrescentar: vamos que vamos, porque eu me amo. Esse porque eu me amo eu Isso. acrescentei há muito pouco tempo, alguns anos somente, quando comecei a trabalhar com as crianças e adolescentes, e percebi que, na verdade, eu precisava ir às famílias, sabe? Para levar o vamos que vamos, porque eu me amo, para as mães, né? Uhum, Para os uhum, pais também, gente. Eu vou só abrir aqui, tá? uhum. Então, para os pais também, que tem muitos Para a família, pães de uma forma para a geral, né, ô família, Tânia? assim. Eu acho que quando você traz essa questão, né, de olhar e de perceber, né, a questão das nossas emoções e de como que isso não foi passado para a gente, realmente não foi passado, porque Não. também as pessoas não sabiam lidar com isso, né? E não foi passado para elas também, né? E Com certeza. a gente acaba, quando a gente tem essa consciência, amplia essa consciência, a gente para de responsabilizar o outro, né? Não que isso seja uma coisa fácil trazer para a gente, essa Não é. responsabilidade, porque também é um baque, né? A É gente uma trazer, dor, né? a gente chegar nessa consciência, né? De que a Sim, responsabilidade é nossa mesmo, por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente escolhe, né? é. Mesmo que as escolhas que a gente faça no nosso dia a dia sejam escolhas que racionalmente a gente. Oi, voltei? Foi. Uhum. Agora sim, Voltei? Me voltou. desesperei aqui, entrou uma ligação aqui, eu não estava conseguindo me mexer. Sempre entra, né? Mas tá bom, tá dando tudo Então, eu certo. estava falando assim, do quanto que é importante a gente ampliar nossa consciência e de perceber que a gente tem responsabilidade sobre muitas coisas, mesmo em que as nossas escolhas, quando a gente faz com o melhor que a gente tem, com o nível de Sim, consciência que a gente consciência. tem, né? Então, não cabe, num período depois, a gente ficar se culpando por uma escolha lá atrás que a gente fez, né? A gente É, cai muito nessa armadilha, né? De querer avaliar sim, uma escolha que a gente fez lá atrás, com uma cabeça totalmente diferente, com a cabeça que a gente tem hoje. sim. E isso é uma reflexão que a gente tem que ficar atento o tempo inteiro, né? É por isso, Maria José, que eu acho que o coaching parental ele me trouxe assim uma clareza muito grande do que é. Nós não temos escola para pais, faculdade para pais, né? Você não, você pode ser mãe de duas, né? No meu caso, eu quando sou mãe da Marina, eu sou uma mãe. Quando eu sou mãe da Laura, eu sou outra pessoa, porque a Laura precisa de outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu sou a Sâmia mulher. Então, assim, são múltiplos papéis que a gente exerce dentro de um mesmo, uma mesma energia condensada aqui. E No mesmo contexto mesmo, né? fazer essa mudança de energia, né? Às vezes a minha fala com a Laura deve ser de um jeito que não me constranja e não me agrida. Isso é muito Uhum. difícil você ajustar ali no dial, né? Que não agrida ela. Que não, aí, quando eu pulo para a Marina é de outro jeito, quando eu pulo para o marido é de outro jeito. Então, assim, hoje, se a gente está falando sobre relações, essas relações familiares, eu acho que uma das coisas, o
o óleo que lubrifica essa engrenagem, né, é a comunicação mesmo. E é educar essa comunicação. E para educar essa comunicação, você pode educar os pais a como se comunicarem de forma não violenta, de forma mais assertiva, escutando e não falando, que também é uma comunicação fortíssima, né? O quanto você... eu tenho estudado muito sobre os quietos, né? O poder dos quietos, das pessoas mais introvertidas, porque a gente anda aí numa necessidade de estar em live, de estar falando. Quando isso é confortável para você, ótimo. Quando não é confortável, mas você deseja que seja, você trabalha para isso. Agora, quando você não quer, né, e é uma exigência do mercado, vamos dizer assim, te leva a fazer isso, você precisa encontrar outra forma de ser autêntico, você precisa encontrar uma forma sua. E eu experimento isso aqui na minha casa, tive o prazer, né, de experimentar, estou tendo o prazer nesse universo familiar, que é a primeira sociedade que a gente é apresentado, né, a nossa família, de experimentar isso com amor. Então eu tenho um marido, por exemplo, enquanto eu falo muito e gosto de vídeo, o meu marido é completamente, ele é mais discreto, e às vezes eu falo assim, fala alguma coisa, e ele fala assim, não tem necessidade. Eu falo, como não? Dá a sua opinião. E ele fala, não tem necessidade da minha opinião, eu entendo a minha opinião, mas não tem necessidade de dar. E aquilo para mim é né? Então assim, a gente começa a treinar o que é para o outro, de fato, estar confortável na sua casa, né? Quando a gente fala de empreendedorismo materno, por exemplo, o quanto eu me sinto exemplo para as minhas filhas, mas eu preciso entender que toda essa minha postura como empreendedora, minha história desde a adolescência como empreendedora, não reflete para elas uma verdade. É só a Sâmia, pessoa, né? Que como mãe tem a obrigação de apresentar outras vertentes. Ah, travou aqui para mim. Ligação, entrou uma ligação. Tá. Aí é complicado. Muito bom, vida real, live é isso. Vida real. Então, quando assim, você fala essa questão, né, de como as tuas filhas, né, te enxergam e tudo mais, eu tive uma experiência muito que me impactou muito com a minha filha, né? Minha filha, eu tenho uma filha só, para quem não sabe, minha filha Gabriela tem 16 anos. E quando ela era mais nova, né, essas questões de escola, eu sempre fui muito caxias com coisa de escola. Quem me conheceu já há mais tempo já sabe, né, como é que eu era e tal, e eu queria muito passar para ela, né, essa coisa, a gente quer, né, fazer com que o outro faça como a gente acha que tem que ser. Mãe, então, é uma coisa, né, louca. E aí eu dizia para ela assim, então, minha filha, quando eu fazia, né, eu fazia assim, 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 assado e tal, não sei o que, ela me olhou muito calma, e ela disse para mim assim, mãe, mas isso era você. E aí eu só me restou realmente concordar com ela, né? E abrir aqui um sinal de alerta, né? De entender que era um ser humano totalmente diferente de mim, né? Apesar de... É porque a gente tem um pouco essa sensação, né? Como fica... Como durante 9 meses é a gente junto, né? É muito louco isso, né? Fica difícil, assim, a gente conseguir, né? E é por isso que a gente até vê algumas situações, né, de mães narcisistas, que se chamam, né? De querer fazer com que o filho continue como uma extensão da sua própria personalidade, querendo que o filho faça muito exatamente comum. como ele acha que tem que fazer, e na verdade é outra pessoa, outra experiência, é um outro olhar, são outras situações totalmente diferentes, e que a gente espera que seja uma versão evoluída nossa, pelo menos, né? Sim. Tem uma frase linda que diz assim, quando eu olho para o meu filho, eu quero que ele seja eu melhorado, né? No espelho, assim. Então, assim, eu acho que esse desapego é muito difícil, Maria José, é muito difícil. Eu falo por mim, né? Um exercício diário, né, Sandra? Diário. Eu tive uma experiência, esses dias até, as minhas filhas na quarentena estão dando um show de autonomia, né? Eu me senti desnecessária, é uma frase que eu sempre falo, gente, estou me sentindo desnecessária. A mãe desnecessária tinha que estar feliz, né? Porque
né? Olha como elas estão se virando, olha como elas estão... Mas realmente eu não me sinto, não. Preciso confessar. Hashtag franqueza, a gente tem essa hashtag aqui, né? Preciso dizer. Não me sinto, às vezes me sinto preterida, às vezes me sinto triste. E aí eu falo, meu Deus, Sâmia, pelo amor de Deus, você trabalhou o tempo inteiro para isso. Você o tempo inteiro disse, meninas, vocês têm obrigações, meninas, vocês têm condição de fazer isso, coragem, façam isso. E agora, né? Mas é uma coisa, é um desapego que é difícil mesmo. Quando acontece, a gente se assusta, né? Pois A é, gente se e assusta com a aí... nossa experiência, né? Aí eu tive uma experiência com a Marina, que a gente se aborreceu lá por alguma coisa, e quando eu fui falar com ela, ela falou, mãe, quando eu tô aborrecida eu não gosto muito de abraço, não. Você já sabe disso, né? Eu te amo, eu entendo que eu tô arrependida, você também, mas eu preciso de um tempo para respirar. Menina, ela foi pro quarto, fechou a porta. Aquilo para mim, eu falei, meu Deus! E quantas vezes eu já falei isso para minha mãe, né? Mãe, né? Me deixa pensar aqui e tal. Talvez não com essa clareza que ela traga sobre ela mesma, do que ela quer, como ela sente. E talvez sem Até culpa. porque eu acredito que ela tem um espaço, né, muito mais amplo do que aquele que você Que a gente tinha, né? Do que teve, aquele que com a gente certeza. teve, né? Com certeza, Para se expressar, né? Na verdade, era uma No coisa, meu caso, sim. era um modelo e um formato de família diferente, né? E hoje a gente, o que a gente traz assim de permissão dentro do nosso espaço é justamente possibilitar esse tipo de expressão, né? E quando a gente fala de emoção, que você falou, né? Como que é importante a gente poder reconhecer o que a gente está sentindo efetivamente, e como que isso é importante ser verbalizado, né? A gente poder entender o que o outro está sentindo, né? E uma coisa, né? sim, e uma coisa que é importante é fazer valer também agora o seu espaço como mãe. Porque eu falo para ela, gente, eu não sou uma cafeteira que esquentou, se aborreceu, depois se desligou off e ela vai esfriando. Não, eu não tenho botão, né? Eu tenho as minhas maneiras de me recuperar. Engraçado que tem que ser com humor também um pouco, sabe? Esses dias eu e meu marido, a gente estava vendo alguma coisa na televisão e ele falou alguma coisa um pouco mais doce e eu fui meio áspera, assim, e ele falou, nossa, você tá parecendo um... Aí eu falei, uma parede de chapisco. Ele, isso! Né, e em alguns momentos ele parece um arame farpado, porque a gente tenta entrar também e não consegue. E tratar, dar um apelido, assim, eu não estou falando que funciona para todo mundo, mas no meu caso funciona, né? Quando ele percebe que eu estou um pouco mais alterada, ele fala assim, ih, tá vendo o chapisco. Aí eu já me toco. Fala, ai, tá bom. Trazer o humor, né? E dar uma Trazer quebrada um pouco na coisa. Eu tenho uma notícia para vocês, falta menos de 3 minutos para a gente acabar esse Maria do céu, papo tinha aqui. tanta coisa para falar, gente. Então, a gente vai ter que ampliar e aí trabalhar nesse projeto do Zoom aí, desses encontros, para a gente conseguir ficar mais tempo. Então, eu queria aproveitar esses 3 minutos que viraram 2 agora, para a gente poder concluir isso aqui, né, do quanto que esse momento está fazendo a gente perceber as pessoas com quem a gente já convivia há tanto tempo e não tinha uma percepção mais apurada, né? No início da quarentena, a gente via algumas mensagens de desespero, né? Nossa, meu marido está em casa o tempo inteiro, ai, meus filhos, eu não estou aguentando mais e tal. E aí, eu parava para pensar, falei, gente, o que a gente vem fazendo até aqui, né? Queria que você fechasse aí em 1 minuto, né? Porque senão a gente vai ser derrubada. Bora, não vou ser derrubada. Vou ser bem concisa, eu acho. Eu acho que, em primeiro lugar, essa crise ela não traz umas respostas, não. Ela traz a experiência em si, e a gente precisa aproveitar essa experiência. Esse desespero, ou não consigo ver nada bom sobre isso, que a Ana citou, eu preciso ver alguma coisa boa, senão eu não sigo, né? Então, o que eu vejo hoje é que estar em casa, os 4 aqui, num recolhimento, me fez almoçar todo dia com eles, né? Me fez, inclusive, perceber que eu não tenho tempo para estar com eles, quando eu achei que fosse ter. Eu já não tinha tempo, agora eu não tenho mesmo. Elas estão estudando, elas têm a atividade delas. Então, a gente promove um tempo. Intencionalmente, a gente promove esse tempo. Eu consigo perceber o quanto
esse abraço que eu não consigo dar nos meus pais, por exemplo, está fazendo falta, né? E eu espero que isso seja o abraço, o bom dia ao porteiro, né? Os aplausos ao pessoal de saúde. Eu espero realmente que a gente consiga entender esse momento como um recolhimento nosso. Beijo para todo mundo! Amores, muito obrigada. Eu não quero ser derrubada, porque essa live precisa ficar salva. Obrigada para todo mundo. Obrigada demais, Sâmia. Agradeço. Vamos precisar fazer outra. Espero que tenha atendido ao Beijo. propósito. Um beijo, Foi querido. maravilhoso. Muito obrigada. Beijo para todos.